Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje é o significado do Pai Nosso. Vamos descobrir neste momento. Começando aqui fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje, que está localizada no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo do 9 ao 13, que diz o seguinte: acompanhe a leitura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos descobrir qual o significado dessa oração, e que é conhecida em muitos lugares, é a oração mais conhecida de todas aqui na terra para nós, que Jesus deixou. Mas nós vamos aqui nos aprofundar para nós sabermos qual é o significado desse Pai Nosso. Vamos lá. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração ensinado por Jesus Cristo aos seus seguidores durante o Sermão da Montanha. A oração do Pai Nosso também é chamada de oração dominical e está registrada na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo do 9 ao 13, que foi que eu li para você agora há pouco. O significado dessa oração reúne adoração, petição, confissão e pecados. Em Lucas 11, versículo 2 ao 4, também há uma forma de oração que difere levemente daquela registrada no capítulo 6 de Mateus. No Evangelho de Lucas, Jesus indica um modelo de oração ao responder um pedido aos seus discípulos que queriam aprender como orar. Já a oração do Pai Nosso, registrada por Mateus, foi ensinada por Jesus durante um sermão. Eu vou colocar aqui, abaixo desse vídeo, na descrição, 2 vídeos que vai estar falando e tem tudo a ver com a oração de Jesus, sobre a oração. Você pode ouvir e se edificar. Vamos lá? Antes de ensinar a oração do Pai Nosso, o texto bíblico mostra que Jesus exorta os seus ouvintes sobre o qual deve ser a atitude correta ao orar. Ele diz que os seus seguidores não devem agir como hipócritas, que buscam apenas o reconhecimento humano durante as suas orações. Por isso que quando você for orar, você fale com Deus em secreto, você não precisa mostrar para as pessoas que você está orando. Você ora e o Pai Celestial vê você orando. Jesus, ele também condena a prática de vãs repetições, que era um comportamento comum entre os gentios e os seus cultos pagãos. Então, ele ensina que os seus seguidores devem orar ao Pai confiando em sua soberania sobre todas as coisas e com certeza que ele ouve as orações de seus filhos. Você vai ler Mateus 6, versículos 5 ao 8. A oração do Pai Nosso pode ser dividida em 2
partes. Preste atenção aqui no que eu vou falar neste momento, tá? São duas partes, o Pai Nosso é dividido. A primeira parte traz 3 sentenças que, forma geral, dizem respeito à glória de Deus. São elas: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já a segunda parte traz 3 petições que dizem a respeito à nova vida, que implicam em provisão, perdão e proteção. São elas: o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai nosso que estás no céu. O que significa aí essa frase? A palavra traduzida como pai corresponde à palavra aramaica Abba. É A-B-B-A, que era uma forma comum de um filho que se dirige ao seu pai com carinho. Então, muito significativo o fato de que Jesus ensina que devemos nos dirigir a Deus como Pai. Isso porque, por natureza, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o homem caído é, na verdade, filho da ira, como está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Eu quero que você faça essas leituras aí que eu vou estar citando durante o vídeo, a mensagem de hoje, para você entender melhor aqui o que o Senhor quer falar conosco. Mas Deus nos adotou em Cristo Jesus. Isso significa que pelos méritos de Cristo nós fomos adotados como filhos por Deus e recebidos como herdeiros em sua família. Só podemos chamar Deus de Pai por causa de Cristo. Também é realmente grande o número daqueles que foram redimidos por Cristo e aceitos na família de Deus. Então, nós sempre devemos ter em mente que nós não estamos sozinhos, mas pertencemos a uma grande família. Do cristianismo não há lugar para o individualismo. Se você por acaso for em um lugar que se diz ser a igreja do Senhor, que no vídeo passado eu falei sobre a igreja, que está bem esclarecido, e não tiver a união e as pessoas forem individualistas, ali não é realmente a igreja verdadeira do Senhor. O cristianismo não habita ali, porque não há individualismo no cristianismo. A forma como Jesus diz Pai Nosso implica nessa verdade maravilhosa. Simultaneamente, milhões de filhos se dirigem à oração do nosso Pai e Ele escuta a cada um delas. A razão pela qual isso acontece é porque o nosso Pai não é qualquer tipo de Pai. Na verdade, Ele é o Pai Nosso que está nos céus. Essa é uma clara indicação de sua divindade. Não oramos a um Pai terreno, mas um Pai celestial, cujo trono está nas alturas e faz da terra o estrondo dos seus pés. Isaías 66, versículo 1. E vê outra frase: santificado seja o teu nome. A frase santificado seja o teu nome essencialmente expressa uma preocupação com a glória de Deus. Os filhos de Deus adotados em Cristo entendem que a finalidade última de todas as coisas é a glória de Deus e a santificação do seu sublime nome. Nos tempos antigos, os nomes não eram apenas títulos que se distinguiam de uma pessoa ou de outra. Na verdade, os nomes eram considerados uma expressão da natureza da própria pessoa. Com isso em mente, podemos entender melhor a petição, a santificação, seja o teu nome, o nome de Deus, revela que Ele em si mesmo. Então, quando pedimos ao nosso Pai,
que o seu nome seja santificado, estamos dizendo que o nosso desejo principal nessa vida é que Deus seja reverenciado acima de tudo e de todos. Você está prestando atenção nessas frases aqui bíblicas que eu estou falando para você sobre o Pai Nosso? Preste atenção, essa oração do Pai Nosso, ela não é uma oração somente de repetição, é uma oração que tem um mistério, que tem um significado por trás de cada frase, que é essa que estamos falando aqui neste momento. E vem outra frase: venha o teu reino. Aqueles que preocupam-se que o Pai Celestial seja glorificado em seu nome e reverenciado, também desejam que o reino de Deus seja estabelecido mais e mais neste mundo. Quando oramos pedindo que o reino de Deus venha, estamos reconhecendo o domínio de Deus, almejando que esse reconhecimento também alcance todas as partes dessa terra. Sabemos que o reino de Deus já está presente. Jesus disse: é chegado o reino de Deus. Mateus 4, versículo 17. Mas também sabemos que esse reino ainda não veio em outra plenitude. Ele virá quando Cristo voltar, mas uma vez, então, ao dizermos venha o teu reino, estamos pedindo para uma manifestação plena e final da obra de Deus na história. Estamos pedindo pela expansão do Evangelho. Estamos pedindo pelo retorno de Jesus Cristo. Estamos pedindo pela consumação de todas as coisas, para que possamos tão logo viver ao lado de Deus no novo céu e na nova terra. E vem aqui outra frase com significado muito importante: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa terceira petição é relacionada a Deus e à consequência natural das duas primeiras. Se entendemos que a glória de Deus é o que realmente é importante, que o seu santo nome deve ser reverenciado, se entendemos a importância que há na expansão do reino de Deus nesta terra, então também entendemos que tudo deve estar submetido à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela deve ser prevalecer, não a nossa. Ela deve ser prevalecida e não a nossa. A consciência dessa verdade bíblica deve moldar o nosso relacionamento com Deus. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, devemos lembrar que a vontade dele deve ser feita e honrada. Então, as nossas petições devem passar primeiro por esse filtro. Perceba que Jesus diz: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus é obedecida plenamente, mas na terra, por causa do pecado, os homens transgridem a lei de Deus. Eles não andam segundo a vontade do Senhor. Porém, quando oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como no céu, estamos pedindo a Deus, aos seus planos e os seus propósitos sejam completamente cumpridos e que ele seja obedecido, reverenciado, glorificado na terra, assim como é no céu. Olha a outra frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perceba que somente depois de orarmos pela santificação de Deus, do nome dele, pelo reino de Deus, pelo cumprimento da vontade de Deus, é que devemos orar pelas nossas necessidades diárias. O pão nosso é a que Jesus se refere nessa oração, diz respeito justamente àquilo que é essencial para a nossa sobrevivência física nesta terra. É importante notar também que Jesus diz: o pão de cada dia nos dai hoje. Isso significa que devemos orar todos os dias apenas pelo pão diário, confiante de que o futuro pertence a Deus. Olha,
Quando oramos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, estamos pedindo a Deus que Ele derrame a sua provisão sobre nós, para que possamos ter necessário para sobreviver diariamente neste mundo. Isso significa que o compromisso da provisão de Deus, nesse sentido, é simplesmente com as nossas necessidades básicas. E claro que Ele quer e dizer que poderá nos dar algo além do pão diário, mas tudo o que passa disso é simplesmente favor de sua misericórdia. Olha que importante esse Pai Nosso, muito importante. Olha outra frase: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. As dívidas que pedimos para que Deus perdoe não são dívidas terrenas, mas divinas e espirituais. Essa parte da oração do Pai Nosso é uma confissão dos nossos pecados. Apesar de termos sido redimidos, justificados, regenerados, enquanto estivermos nesta terra, ainda estamos sujeitos ao pecado. Você vai ler 1 João, capítulo 1, versículo 10. Sabemos que Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz. Entretanto, a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus, para que possamos sentir o conforto do seu perdão, através da pessoa de Cristo. Você vai ler 1 João, capítulo 1, versículo 9, Provérbios 28, versículo 13. Mas há algo importante aqui. Jesus diz que devemos pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Na parábola do credor incompassivo, Jesus ensina que nós perdoamos porque fomos perdoados. Você vai ler Mateus 18, do versículo 23 ao 35. Faça essa leitura lá, dessa parábola do credor incompassivo, para você entender aí sobre, em questão de pagar as nossas dívidas e também perdoar os nossos devedores. Você vai entender melhor quando você ler. E se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, como podemos clamar pelo perdão do Pai? Além disso, o perdão que dispensamos aos outros, nas palavras de Jesus, é uma evidência de que também somos perdoados por Deus. Mateus 6, versículo 14 ao 15. Olha a outra frase: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A última petição refere-se à proteção de Deus contra os perigos do pecado. O crente que está comprometido com a glória de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus, também se preocupa em não pecar contra Deus. Quando oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal, basicamente estamos confessando que o alvo de nossa confiança para que possamos andar em santidade em Deus e não nas nossas próprias forças. Aqui é importante entender a diferença entre tentação e provação. A tentação é um convite ao pecado que pode ter origem em nós mesmos ou nos ataques do diabo. Tiago escreve que Deus a ninguém tenta. Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 13. Já a provação é um teste que o pai submete os seus filhos com a finalidade de aperfeiçoá-los. Mas muitas vezes as provações podem nos deixar expostos a ataques de Satanás. A história de Jó é um exemplo muito claro disso. A boa notícia é que Deus promete que jamais seremos submetidos a uma prova além do que possamos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Faça essa leitura lá. Olha outra frase: pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase final está presente na maioria dos manuscritos do Novo Testamento, mas, por outro lado, está ausente nos principais manuscritos mais antigos. Por esse motivo, ela aparece nas traduções da Bíblia sempre com alguma sinalização. Mas é inegável que essa frase, que basicamente é uma doxologia, está completamente de acordo com toda a Escritura. Então, tenha sido ela dita pelo próprio Jesus
e escrita por Mateus, ou tendo sido adicionada posteriormente, e justo que olhemos para essa frase como a declaração que responde com perfeição todo o conteúdo da oração do Pai Nosso. E a pergunta final é essa: como devemos orar o Pai Nosso? Essa pergunta vai ser respondida para você. O contexto onde a oração do Pai Nosso está inserida claramente revela que o propósito dessa oração, ensinada por Jesus, jamais é servir como um tipo de mantra pelos cristãos. Algumas pessoas só se apegam a repetir a oração do Pai Nosso, após vez, incansavelmente. Mas essas pessoas se esquecem que imediatamente antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus exortou contra a inutilidade das vãs repetições. Olha só, não é proibido você orar o Pai Nosso, não. Mas você, de vez por vez, incansavelmente, ficar orando o Pai Nosso, você tem que entender o que a frase, de cada palavra que está lá dentro, tem o significado. E é isso que essa mensagem de hoje está te passando, está informando para mim e para você que está ouvindo, ouvinte da palavra do Senhor, irmãos amados em Cristo, que o significado do Pai Nosso é esse, que tem ali um mistério a ser revelado, está sendo revelado para nós, né, no dia de hoje. Então, ao ensinar a oração do Pai Nosso, o objetivo de Jesus era fornecer um modelo de oração aos seus seguidores e não estabelecer simplesmente uma oração litúrgica. Litúrgica é uma coisa que todo dia é a mesma coisa, né? Por muitas vezes nos faltam palavras, né, para nos achegarmos a Deus em oração. Até mesmo os cristãos mais experientes às vezes se perguntam: como devo orar neste momento? A oração do Pai Nosso é a resposta definitiva a qualquer questionamento nesse sentido. Por isso, é correto que oremos ao Pai Nosso, nós aplicando na nossa realidade. Em outras palavras, devemos usar a oração do Pai Nosso como se fosse uma matriz para as nossas orações. Devemos tomar a oração do Pai Nosso e entender que nossas orações devem ser, em primeiro lugar, adorar a Deus e petição por sua glória, seu reino e sua vontade. Então só devemos clamar por nossas necessidades físicas e espirituais e confessar os nossos pecados. E esse louvor que irei estar louvando nesse momento para complementar a mensagem de hoje é o Pai Nosso. Foi inspirado aí nessa oração que o nosso Senhor Jesus fez. Pai Nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.